Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês as diretrizes para a realização de um seminário que eu e a professora Ninês preparamos, tendo em vista a segunda avaliação da disciplina Técnicas de Estudo e Organização do Trabalho Científico, que vai começar na próxima semana, que é justamente a realização de um seminário. A turma foi dividida em grupos e cada grupo, ao se reunir pela primeira vez, deve definir um coordenador e proceder à distribuição de tarefas. É muito importante a figura do coordenador do grupo, porque ele ficará encarregado de anotar os compromissos de cada integrante para a próxima reunião. Os membros do grupo precisam se organizar enquanto grupo para esta preparação do seminário. E todos deverão cumprir suas tarefas de estudo, como levantamento bibliográfico e consulta de obras, textos, etc., com a leitura prévia do material de consulta. Na reunião seguinte, o coordenador, através da preparação e pesquisa, fornece o material de trabalho e os membros do grupo demonstrarão resultados de suas tarefas de estudo e apresentarão o conteúdo das fontes consultadas, fazendo uma síntese de tudo. Na sequência, deve ser feito o debate sobre as ideias principais e os argumentos fundamentais que serão expostos no trabalho, estabelecendo uma abordagem crítica do tema. Isso é muito importante porque o grupo deve estabelecer um consenso quanto ao desenvolvimento do trabalho em forma de seminário. É possível que uma ou duas reuniões não sejam suficientes para a preparação do seminário, mas isso é normal. Então, cada grupo tem uma dinâmica e o número de reuniões e encontros dependerá desta dinâmica de cada grupo. O seminário é considerado um método de estudo e atividade didática específica de cursos universitários, e seu principal objetivo é levar todos os participantes a uma reflexão aprofundada de determinado problema a partir de textos e em equipe. Para alcançar este objetivo último, o seminário deve levar todos os participantes a um contato íntimo com o texto básico, criando condições para uma análise rigorosa e radical do mesmo, a compreensão da mensagem central do texto, de seu conteúdo temático, a interpretação desse conteúdo, ou seja, a uma compreensão da mensagem de uma perspectiva de situação de julgamento e de crítica da mensagem do autor, e a discussão da problemática presente explícita ou implicitamente no texto, recorrendo a outras fontes e não somente ao texto básico do seminário. Então, é necessário que o grupo realize uma pesquisa sobre a temática tratada no texto básico do seminário. Então, não basta apenas se concentrar na apresentação do conteúdo do texto básico. A apresentação deve ser enriquecida com outros conteúdos correlatos à temática do texto básico. Essas etapas devem ser preparadas e realizadas de acordo com as diretrizes da leitura analítica, sendo que a análise textual deve ser realizada previamente por todos os participantes. Para relembrar o conteúdo da aula dado pela professora Ninês referente à leitura e documentação, temos aí um esquema sobre a leitura analítica de textos, começando pela análise textual, que corresponde à preparação do texto e abrange a visão de conjunto, a busca de esclarecimentos e a esquematização do texto. A análise temática, que se refere à compreensão do texto, da mensagem do autor, do tema, do problema, da tese, do raciocínio, identificando as ideias principais e secundárias. A análise interpretativa, que corresponde à interpretação do texto, abarcando o contexto da vida e obra do autor, situação filosófica e influências, os pressupostos e a crítica. A problematização, que equivale à discussão do texto, com o levantamento e debate das questões relacionadas com a mensagem do autor, e, por fim, a síntese, que equivale à reelaboração do texto, contemplando a reflexão pessoal, o raciocínio personalizado e a redação própria. A finalidade do texto-roteiro é permitir a comparação das várias compreensões pelos diferentes participantes e deve conter, primeiro, a apresentação da temática do seminário, que corresponde à primeira etapa da análise temática, ou seja, captar a perspectiva de abordagem do autor, incluindo a análise interpretativa,
que abrange a situação da unidade estudada no texto, de onde é tirada, na obra do autor, assim como no pensamento geral do autor e no contexto histórico-cultural em que este se encontrava ao escrever a obra. Segundo, visão de conjunto. É elaborada como foi estipulado quando da análise textual e temática. Assinalam-se em grandes linhas as várias etapas do texto estudado. Destacam-se os principais conceitos, ideias e doutrinas que tenham relevância no texto. Terceiro, esquema geral. É a estrutura redacional pelo texto, o seu plano arquitetônico. Para realizar esse esquema, deve-se dividir o texto como se intitulassem os vários temas tratados. Elabora-se um roteiro de leitura com síntese dos momentos lógicos essenciais do texto. Essa etapa é feita de acordo com a análise temática e compõe-se fundamentalmente da exposição sintetizada do raciocínio do autor. Em quarto lugar, vem a problematização. Questões importantes devem ser levantadas para a discussão das ideias veiculadas pelo texto. É preciso criar contextos problematizadores que provoquem o raciocínio argumentativo dos participantes. Cabe então ao coordenador do grupo entregar aos demais, com certa antecedência, um conjunto de questões de problemas devidamente formulados, cuja dificuldade exigirá pesquisa e reflexão para que sejam corretamente respondidas e debatidas. Depois vem a síntese e conclusões. Os participantes devem apresentar por escrito suas abordagens e tratamento das questões formuladas, devendo todos ter a oportunidade, dentro da dinâmica do seminário, de expor seus pontos de vista. Então, todos devem participar. Por fim, a orientação bibliográfica. O texto-roteiro deve fornecer uma bibliografia especializada sobre o assunto. Não indica apenas uma lista de livros relacionados com o tema, mas acrescenta informações sobre o conteúdo dos mesmos, sobretudo aquelas passagens relacionadas com o tema da unidade. Assinalam-se textos específicos consultados pelo grupo durante sua pesquisa para a preparação do seminário. Com relação à orientação para a preparação do seminário, o texto-roteiro possibilita a participação no seminário. Com efeito, como o seminário é um trabalho essencialmente coletivo, de equipe, pressupõe o empenho de todos e não apenas do coordenador do grupo. Assim sendo, todos os participantes fazem um estudo do texto para poder exercer efetiva participação nos debates do seminário. Então, cabe aos participantes discutir sua compreensão e interpretação do texto com a compreensão e interpretação dos demais participantes e do coordenador. Levantar problemas temáticos e interpretativos para a discussão geral e solicitar esclarecimentos do coordenador e dos demais participantes a respeito das respectivas tomadas de posição quanto ao tema. É importante frisar que o seminário não se reduz a uma aula expositiva apresentada por um colega ou grupo de estudantes e comentada pelo professor. O seminário é um círculo de debates para o qual todos devem estar suficientemente equipados. Por isso, exige-se que todos os participantes estudem o texto com o rigor devido. Sua preparação é feita da seguinte maneira: leitura do texto básico completo e dos textos complementares pesquisados, leitura analítica do texto básico, leitura do texto-roteiro do seminário. Dos textos complementares eventualmente usados para a preparação e dos textos escolhidos livremente pelos participantes, pelo processo de pesquisa, faz-se a documentação temática das conclusões elaboradas pelo grupo durante as discussões e a documentação bibliográfica das obras comentadas nas referências do texto-roteiro. Com relação ao esquema geral de desenvolvimento do seminário, temos, em primeiro lugar, a introdução feita pelo professor, em segundo lugar, a apresentação pelo coordenador do grupo, da dinâmica escolhida pelos participantes para a realização do seminário, de uma breve introdução para a localização do tema do seminário no desenvolvimento da temática geral dos seminários anteriores e dos esclarecimentos relacionados com o texto-roteiro solicitados pelos participantes. Em terceiro lugar, a execução do seminário pelos participantes, conforme dinâmica definida pelo grupo.
Em quarto lugar, a apresentação das conclusões da discussão e reflexão do grupo sobre a temática pelo coordenador ou pelos membros do grupo. Em quinto lugar, o debate sobre a temática em plenário, onde toda a turma participa dando contribuições ao debate. E, por fim, a síntese final de responsabilidade do professor. Para finalizar, tecemos algumas considerações. As diretrizes aqui apresentadas, elas se referem a seminários realizados com fins didáticos dentro da programação de um curso ou de uma disciplina. Em tais seminários, o professor atua apenas como supervisor e observador dos trabalhos. Com base na sua observação, é feita a avaliação da participação dos membros do grupo. Cabe ao coordenador entregar ao professor o trabalho acadêmico sobre o tema desenvolvido pelo grupo, com base no texto roteiro do seminário. Por fim, a referência que foi utilizada aqui nessa apresentação foi o texto Diretrizes para a Realização de um Seminário, que se encontra na obra de Antônio Joaquim Severino, intitulada Metodologia do Trabalho Científico. Esperamos que esse resumo do texto em referência ajude-os a preparar e a realizar um excelente seminário. Até lá!